Bonjour, ça c'est l'édition quotidienne de A Cor do Dinheiro. Versão francesa de esta é a versão diária da Cor do Dinheiro. Muito bom dia. Edição do dia 15 de fevereiro do ano da graça 2022. Antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar que o Dia D de ontem, com o João Marques de Almeida e o Vasco Rato, está disponível. Falámos essencialmente da Ucrânia, mas também, Ucrânia-Rússia, atenção, mas também daquilo que representa a hostilização do Chega. Vai lá ver, vale a pena. Hoje vamos ter também, como sempre, o nosso think tank às 18 horas, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar analisarem a semana política e económica em Portugal. E ainda, como disclosure, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e quando você for ao site fazer compras, na saída escreve lá Camilo, no cupom promocional, e tem um desconto de 10%. Agora sim, vamos, o Louis Bluclon, meu amigo aqui no Facebook, está aí em direto. Louis, bonjour! Já percebeu, esta piada do francês tem a ver com o Grandola Villa Morena, cantada no Champs-Élysées, ou lá o Raico Parta, que foi aquilo, na sexta-feira, pelo Sr. Presidente da República, mais aquela gentinha que estava com ele. Eu juro, era para ter comentado isto ontem, mas não comentei, porque gosto mesmo de me informar, não tinha percebido aquilo, estive muito ocupado na sexta-feira e na quinta-feira à noite e acabei por não ver as notícias todas. Não percebi muito bem o que aquilo se tratava. Ontem preferi não comentar enquanto não me documentasse e informasse. E afinal, parece que foi o início de uma jornada de troca cultural entre a França e Portugal. E no meio daquela história toda das três graças do Pedro Cabrita Reis e aquela coisada toda, alguém se lembrou de começar a cantar o Grândola Vila Morena em plena cerimónia oficial. Eu, que sou um democrata e que sou daqueles que aplaude o fim da ditadura, não é? Ainda nasci durante o tempo da ditadura. Quer dizer, tenho um respeito enorme pela Grândola Vila Morena. Agora, o que eu não percebo é duas coisas. Primeiro, numa cerimónia oficial, escolherem o Grândola Vila Morena para, ou lá como é que ele se chama, para canção que finaliza o evento. Bem, eu nesse aspecto preferia ter cantado o hino nacional. A segunda questão é que eu não percebo a patetice do Sr. Presidente da República, mas é a patetice de alinhar naquilo de mão dada com o Macron. Aliás, o Macron neste momento deve ter dito aos seus assessores assim: epá, vocês vão para o raio que vos parta. Da próxima vez avisem-me o que é que está a passar, que é para não participar naquelas palhaçadas, percebe? Bem, mas deve ter sido provavelmente elevado por estes espíritos de sou longe de casa. Epá, e se calhar fica mal aqui que o Sr. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, decidiu participar nesta quintessência da estupidez, que foi participar naquela brincadeira. É por estas e por outras que eu acho que o Marcelo não serve para nada, a não ser para ser Rainha da Inglaterra em Portugal. E pelos vistos mal, porque não me lembro de ver a Rainha da Inglaterra fazer estas figuras. Bom, ponto seguinte. Epá, e sinceramente apetecia-me dizer coisas feias depois daquilo que eu vi. Não posso. Perspectiva de guerra, aumento das tensões, petróleo que já estava a subir, pumba por ali acima. Preço do gás, pumba por ali acima. Preço da luz também vai atrás. Esteja descansado, que nós em Portugal estamos a sofrer menos que lá fora por causa do esquema de montagem de preços em Portugal, mas esteja descansado que lá vai chegar. Estas coisas têm uma componente estratégica, nomeadamente a história do gás. E eu estou cansado de dizer isto aqui, infelizmente do ponto de vista da análise, mas vou repetir. A Europa cometeu tantos erros nos últimos anos em matéria de política energética que agora só está a pagar o custo disso. Ainda na semana passada, a França disse que afinal a sua grande aposta vai ser o nuclear. Como você sabe, a Alemanha ao contrário. Continua com aquela pancada ultra-ambientalista das renováveis barra não sei quê. Nunca ninguém consegue perceber na classe política que não se fazem transformações profundas numa economia e na indústria e em tudo quanto existe a produzir PIB em 5 ou 6 anos. Não se faz. A Alemanha cometeu o erro brutal e tem um nome, cara, Angela Merkel, de ter acabado com a energia nuclear.
e foi a correr atrás desta brincadeira. E depois, ainda para mais, com este complexo que às vezes os alemães têm, que é, eu na negociação consigo evitar conflitos, puseram-se nas mãos dos russos em matéria de gás. E agora a fatura chegou. É chato, como eu costumo dizer aqui, é que ninguém avisou os consumidores, os cidadãos, para esta brincadeira. Estamos a pagar isso. Notícia do meu jornal. O preço médio dos carros usados subiu 2.000 euros, pelo menos, durante a pandemia. Entre profissionais do setor, subiu 2.500 euros. Sobretudo, depois de ter percebido que não havia estoques. Ouviu bem? 2.500 euros carros usados. Entre particulares, subiu 3.000 euros. Está a ver o que é que isto provocou? Escassez de chips, problemas com a produção e outras matérias-primas, não se consegue entregar carros. Há marcas que têm neste momento, e eu sei o que estou a dizer, que têm listas de espera que já superam um ano. Eu sei o que estou a dizer. Faites la liaison. Ponto seguinte. Duas notícias que eu não comentei ontem, de que me penitencio aqui e quero agradecer à Elizabeth, que foi a senhora que me escreveu a dizer assim, você deixou passar isto. Então o que é o isto da Elizabeth? Eu vou aqui mostrar. O isto da Elizabeth é esta pouca vergonha denunciada pelo JN de ontem. Guerra em concursos públicos deixa famílias pobres sem comida. Isto quer dizer apenas o seguinte. Eu vou-lhe ler aqui a chamada do JN. Contestação judicial provoca falhas em programa gerido pela Segurança Social. Leite, arroz e peixe desapareceram dos cabazes de todo o país há 5 meses. Isto é o seguinte, a Segurança Social apoia as famílias, melhor, é suposto apoiar as famílias mais desfavorecidas, com estes itens que estão aqui que fazem parte do cabaz alimentar. Pois, como há muita guerra para fornecer estas coisas, o que sucede é que, nomeadamente com contestação judicial, estas famílias estão sem estes produtos há 5 meses. A pergunta que eu tenho para fazer a quem está no poder é isto. Eu vou chamar nomes a isto. A senhora ministra Ana Mendes Godinho sabe o que é não ter na mesa leite e peixe e arroz? Sabe o que é não ter? Bom, vão-me dizer, aquilo é tribunal, não há nada a fazer. É que a Segurança Social tem a obrigação de encontrar uma solução para estas pessoas. Nós, felizmente, em Portugal já começamos a não saber o que é fome. Mas, quer dizer, as pessoas mais velhas lembram-se disto. Eu vou repetir, a senhora ministra sabe o que é não ter na mesa leite, arroz e peixe? Sabe o que é? É inacreditável. Às vezes dá vontade de chamar nomes. Estado Social, certo? É isto? É com isto que o socialismo enche a boca todos os dias? Estado Social? Bom, mas para você não ficar a pensar que estica por aqui, olha o público de ontem. Também passou-me, eu peço imensa desculpa, foi a Elizabeth que me chamou a atenção. Apoio às rendas só foi concedido a 1/3 das famílias que o pediram. Bom, uma parte disto, naturalmente, é compreensível. Porquê? Porque há muita informalidade, isto é, fugir aos impostos e outras coisas neste mercado. E então, diz aqui, o público que estiveram, que o programa esteve em vigor entre abril de 2020 e outubro do ano passado, portanto 2021, no total o Governo apenas concedeu o valor total de 2,5 milhões de euros. Depois aponta aqui umas críticas do Tribunal de Contas ao desenho, não sei das quantas. Bom, e entre as explicações para esta situação está, não se verificou a quebra de rendimentos que as famílias alegaram e também a inexistência de um contrato de arrendamento. É verdade, e já agora isto deve dar letra para as famílias. Agora, a questão é esta. Você está a ver as vezes que a gente usa e abusa do conceito de Estado Social e das ajudas sociais. Está expresso nestas coisas. Julgo você. Ponto seguinte. Os trabalhadores independentes, diz a provedora de justiça, ok? Provedora de justiça, não é um grupo de cidadãos. Diz que os trabalhadores independentes foram prejudicados durante a pandemia no acesso a subsídios.
já não chega nós termos excesso de recibos verdes em Portugal. Já não chega o facto das pessoas que passam o recibo verde terem uma brutalidade de descontos para a Segurança Social e para os impostos, IRS. Ainda levam com isto em cima? Pronto. Estão aqui 3 notícias que você deve olhar para elas quando lhe falarem em Estado Social em Portugal. Sobretudo se essa gritaria vier da boca da esquerda ou do Partido Socialista. Ok? Bem, ponto seguinte. Estado. Ontem o INE divulgou um estudo sobre o emprego em Portugal. O emprego do ponto de vista público. O que é que aconteceu com o emprego público? O Jornal de Negócios, através da Catarina Almeida Pereira, a minha colega, e o Jornal Eco fizeram 2 trabalhos sobre isto. Curiosamente, os 2 trabalhos são complementares e estão muito bem estruturados. Então, vamos começar pelo Big Picture. O Big Picture é este. Há, neste momento, final de 2021, 733 mil funcionários públicos em Portugal. Ouviu bem? 733 mil. Eu vou-lhe mostrar o gráfico que o Eco fez. Está aqui. Ponto mais baixo, 647 mil durante o período da Troika, 2014, e vai subindo até os 733 mil funcionários públicos em Portugal. Portanto, a conclusão que você tira é que o número de funcionários públicos subiu de 647 mil, quase 648 mil, para 733 mil. Ok? Desde 2014. A pergunta que eu tenho para lhe fazer é: o país tem 10,5 milhões de pessoas. E quando se diz aqui funcionários públicos é lato sensu, ok? Envolve o Estado Central, as autarquias e alguns outros serviços. Bem, para 10,5 milhões de pessoas, você precisa de 733 mil funcionários públicos? Eu tenho as maiores dúvidas. Até por outra razão. Quando você começa a decompor isto, e o estudo do Jornal de Negócios refere isto bem, eu vou-lhe dizer, a maior parte do crescimento deste emprego ocorreu nas autarquias. 3,3% de crescimento. Na administração central foi 1,6% de crescimento. Em 2020 criaram-se líquidos, portanto descontando saídas na administração pública, do ano passado, 7,7 mil empregos. No ano anterior, em 2020, foram, adivinhe, 20 mil empregos. A pergunta que nós temos que fazer é: onde é que assentou isto essencialmente? A gente já sabe, foi preciso contratar mais profissionais de saúde. O drama disto é que a contratação de profissionais de saúde não esgota o problema, não explica tudo. Bem, mas já agora, para completar a análise, quando você olha para os números, percebe outras coisas. Por exemplo, que os salários, já tínhamos tocado nisto ontem, en passant, começaram, ou melhor, o crescimento já não foi tão acentuado, nomeadamente no ano passado, na parte final do ano passado. Mas mesmo assim, diz aqui o artigo da Catarina Almeida Pereira, que há um fenómeno que se começa a notar também na administração pública, que é o achatamento entre o salário mínimo e a diminuição de espaço e o salário médio. Ou seja, aquele disparate que o Governo está a fazer no resto da economia, também está a fazer na administração pública. Só mais um pormenor. O estudo, o artigo da Catarina, diz aqui que o salário médio na administração pública, que cresceu 0,6%, é de cerca de 1.800 euros por mês. Só um pormenor. Já comparou o salário médio na administração pública em Portugal com o salário médio no setor privado? Faça lá esse exercício. Que é para não dizerem que eu estou aqui a estimular divergências e criar um cisma entre o setor privado, o emprego privado e o emprego público. Ok? Vai lá ver a comparação. Já agora só uma coisa. O emprego no Estado cresce há 7 anos consecutivamente. Estamos a falar em termos líquidos. 7 anos. Pergunta. Quem é que paga isto?
é tudo o resto da economia. Com impostos, contribuições, impostos diretos e impostos diretos. E já vamos sobre isso, que é um dos temas principais do programa de hoje. Estou mais um pormenor. Você já percebeu porque é que paga impostos tão elevados? E você já percebeu porque é que o governo continua com esta conversa de vamos baixar os impostos, mas não baixa nada? Porque os impostos fazem falta para pagar isto tudo. E eu volto à pergunta inicial. Nós precisamos mesmo de 733 mil funcionários públicos, que é o dobro de 1980, ok? Para 10,5 milhões de pessoas. Eu tenho as maiores dúvidas. Julgo você. E volto a dizer, isto não tem nada a ver com abrir um cisma entre setor privado e setor público. Mas as verdades têm que ser ditas. Bem, primeiro ponto do programa de hoje, está aqui na agenda principal, o Estado, digo eu, está a cobrar demasiados impostos. Foi o que sucedeu em 2021. Então vamos lá à história. Você recorda-se, temos conversado aqui na semana passada sobre o Ministro das Finanças, na véspera das eleições, veio dizer que o déficit tinha ficado abaixo de 4,3%. 4,3% era o objetivo do governo. Na semana passada, o estudou Mário Centeno, na quinta-feira, numa conferência em Lisboa, vem dizer não, o déficit até ficou mais baixo, ficou ali à volta dos 3%, se calhar até vai ficar abaixo de 3%. E esqueceu-se de explicar, para já deu uma caixa que não devia ter dado. Só um pormenor. Você acha que foi por acaso o facto de Mário Centeno ter vindo dizer aquilo? Não foi. E vou-lhe pedir uma coisa. Pense um bocado no assunto, porque amanhã eu vou voltar a ele. Mas ajuda se você pensar nisto. Segunda questão. A pergunta que nós temos que fazer é porque é que o déficit ficou tão abaixo do que se previa? Repare, 4,3%, 3% é 1,3 pontos percentuais. É muita coisa. E você pensará, espera aí, então mas com uma economia paralisada, ou quase paralisada, com problemas de meios confinamentos, não sei quantos, desaceleração económica, bom, e aumenta a despesa, como é que isto é possível? É muito simples. O que sucedeu foi uma coisa muito clara. É que a receita fiscal cresceu muito mais do que cresceu a despesa. Eu já lhe tinha dado esta indicação, mas vou-lhe dar mais um pormenor hoje. Eu, neste momento, tenho a certezinha, que o grande crescimento da receita, porque estive a investigar isto, ocorreu nos impostos indiretos, nomeadamente no IVA. E porquê é que isto justifica? Por uma razão muito simples, porque a economia até começou a carburar melhor do que se esperava. Mas mais, é que nos outros impostos também o comportamento da receita fiscal foi muito bom. E então a pergunta que nós temos que fazer é esta. Porquê é que o Governo está a cobrar tanto, uma vez que esta perspectiva se mantém para este ano? Como você sabe, a Comissão Europeia reviu a perspectiva de crescimento económico acima do que dizia o Governo e das suas previsões anteriores. Ou seja, a economia este ano vai crescer mais do que se pensava. Ora, se a economia vai crescer mais do que se pensava, é quase certo e seguro que nós vamos ter uma recaudação fiscal, como dizem os espanhóis, muito superior àquilo que o Governo está à espera. Ou seja, você prepare-se que no final deste ano alguém vai lhe fazer um brilharete e dizer que vai colocar o déficit à volta de 2%. Ok? Bom, o que é importante fazer isso? Agora a pergunta é esta. Porquê é que, com esta toda recaudação fiscal que há por aí, porquê é que o Governo mantém o atual nível de impostos? E eu não consigo perceber onde é que anda o PSD, a Iniciativa Liberal e esta malta toda, que em vez de começar já a criar uma agenda de condicionar o Governo, está tudo calado. Não! O que tem que se dizer ao Governo é isto. Vocês criaram uma despesa, continuam a alimentar a despesa, como nós falámos aqui agora, o número de funcionários públicos. Epá, isto estão a cobrar demais, mesmo assim. O que deviam estar a meter na agenda neste momento é preciso baixar os impostos. E há duas componentes principais aqui. A mais importante, que tem que ser reduzida, é o IRC, o Imposto sobre as Empresas. Porquê? Porque são as empresas que criam postos de trabalho e são as empresas que criam riqueza. Ok? Segundo ponto, não menos importante, era bom dar um sinal às famílias de desaceleração fiscal. Mas não é essa coisinha vergonhosa que o Governo tem previsto no Orçamento de Estado. Não, é uma baixa efetiva de impostos. Não me venham cá com a história do vamos reduzir os benefícios aqui ou vamos aumentar os... Não, é baixar a taxa nominal do IRS. Isto é que faz falta, porque não faz sentido continuar a penalizar brutalmente a classe média, que é o que acontece em Portugal, com o nível de impostos que a gente tem. Sinceramente, não consigo perceber porque é que a oposição anda a passar ao lado desta matéria. Bom, já agora, a falar em impostos, ontem o meu jornal, o Jornal de Negócios, dizia que, afinal, o englobamento das mais-valias parece que vai mesmo para a frente.
Porque o Governo, ou melhor, deixou sair esta informação, como você se recorda, tinha saído no Expresso há pouco mais de uma semana, depois noutros jornais, que o englobamento já não seria aplicar. Mas depois apareceu outra informação, o ECO deu essa informação a dizer que afinal em 2023, sim, havia de voltar para o orçamento. Agora parece que afinal está. Bom, alguém anda a enganar a imprensa e se calhar os jornalistas também foram levados um bocado nisto. Há uma coisa que eu sei. Eu quero ver qual é que vai ser a reação de alguns lobbies, não é na direita, é dentro do Partido Socialista a esta marmelada. E sabe porquê? Eu vou-lhe dizer porquê. Porque uma boa parte dos lobbies do Partido Socialista investiu aonde? Como dizia, lembra-se daqueles filmes da Pantera Cor-de-Rosa? The Parallelbars. Os franceses a falar em inglês, não é? Louis Bouclon, perdão por esta brincadeira. The Parallelbars. Meus amigos, vão lá investigar. Era bom que até que a imprensa fizesse este trabalho. Vão lá investigar onde é que foi parar uma porrada de dinheiro e você vai ver qual é que vai ser a oposição interna e dos lobbies do Partido Socialista a esta história. Aguardo, ok? Bom, só mesmo para terminar, fica aqui um pedido à Senhora Ministra da Segurança Social, porque ontem a senhora que me escreveu aqui chamar a atenção para esta questão dos bens alimentares, ela dizia-me uma coisa: sabe que eu conheço famílias que estão a passar dificuldades por causa desta história. Fica aqui um pedido para a Senhora Ministra da Segurança Social que de forma expedita resolva isto, porque, volto a dizer, a Senhora Ministra não sabe o que é não ter leite, arroz e peixe na mesa. Isto é uma vergonha para um Estado que se diz social. Bom, chegamos ao final da conversa de hoje. Não se esqueça, às 18 horas vamos ter o nosso think tank. Eu quero agradecer às 8.300 pessoas que estão em direto neste momento a sua paciência e quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, colocarem gostinho e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, até logo e para os outros, até amanhã às 8 da manhã. Com licença.